Bom dia, doutores, doutoras, sejam bem-vindos a mais uma aula de responsabilidade profissional. Desejo aí que todos estejam com saúde e alguém, se por algum acaso aí está passando por alguma situação difícil com relação à sua saúde, desde já desejo aí pronto restabelecimento. Só para confirmar, alguém me diz aí se estão me ouvindo bem, se estão me vendo. Sim, professor, tudo certinho. Muito obrigado, doutora. Pessoal, como de costume, a nossa aula, as minhas aulas pelo menos, elas são divididas aí em dois momentos. Nós temos o primeiro momento, que é o nosso estudo teórico, e num segundo momento vocês têm a oportunidade de responder um questionário referente à nossa aula de hoje, tá? E a chamada da aula será feita com base nas respostas desse questionário. Se vocês verificarem lá no Classroom, o questionário ele já está ativo na aula 8, e aí vocês têm a oportunidade de responder ele até às 11h40. Então o questionário já está à disposição de vocês. Vocês, assim que quiserem, já podem estar respondendo o questionário, seja durante a aula ou seja após aí a término da nossa aula teórica, E aí a chamada vai ser com base nesse questionário, tá bom? Mais uma vez, o material da nossa aula também já está à disposição de vocês lá no Classroom. A aula está sendo gravada e posteriormente estará à disposição de vocês lá no meu canal do YouTube. Então, pessoal, vamos aí iniciar a nossa aula. Deixa eu ver aqui, tem alguns colegas que estão aguardando aí serem admitidos no nosso lobby. Vamos iniciar a nossa aula para que depois vocês possam, com calma lá, responderem a atividade de fixação de conteúdo, que é, mais uma vez, com base nela, que a chamada de hoje será feita. O tema da nossa aula de hoje é a relação médico-paciente, no enfoque bioético, pessoal. Essa é uma aula do Dr. Armando, Ele gentilmente cedeu para nós, já que ele era também professor aqui do módulo, e hoje ele é apenas, ou melhor, ele é o coordenador do nosso curso, então ele deixou as aulas aqui do nosso módulo, tá? Então, gentilmente, o Dr. Armando cedeu para nós essa aula. Bom, vamos falar um pouquinho sobre alguns dilemas bioéticos, A partir do momento em que nós estamos tratando dessas questões extremamente importantes relacionadas na relação médico-paciente, nós temos que levar em consideração o fato de que a relação que existe entre o médico e o paciente, ela ultrapassa os limites apenas profissionais. Por que eu digo isso? Porque, na verdade, a relação médico-paciente é uma relação de confiança, ela é uma relação extremamente ligada às questões em que o paciente ele deve se sentir à vontade, confiante e seguro, com relação ali ao atendimento, ao tratamento médico. Então, essa é uma questão extremamente importante, essa segurança, essa confiança de que o médico fará por ele o melhor, mas também que os seus direitos serão ali respeitados, Conforme nós vimos naquela nossa primeira aula sobre o direito médico, nós sabemos que existem direitos e deveres aí ligados tanto aos pacientes quanto ao médico. Por isso que nós agora tratamos aí desses dilemas, ou seja, por isso que agora nós então aqui observamos esses dilemas bioéticos, ou seja, a autonomia versus a beneficência. Nós vamos falar um pouquinho sobre os princípios da bioética também aí, A beneficência, a não maleficência, a justiça, Ou seja, nós vamos verificar. O importante é o seguinte: o médico ele tem autonomia em relação ao tratamento que será realizado no paciente? Via de regra, sim, mas é uma autonomia limitada, não é uma autonomia absoluta. Então, essa é uma questão extremamente importante, E quando nós falamos em beneficência, a autonomia, logicamente, que ela sempre está associada a fazer o bem. A autonomia sempre está associada a agir em prol do paciente, conforme lá, o juramento hipocrático. Ou seja, nós temos que compreender que a autonomia do médico nunca será exercida para o mal do paciente, nunca será exercida para trazer ao paciente algum tipo de sofrimento. Pelo contrário, a grande atuação do médico, a grande finalidade
da atuação médica é exatamente trazer ali ao paciente um acalento, né? Uma melhora no seu estado de saúde ou simplesmente ali criar condições para que seja amenizada o sofrimento ou o estado de saúde daquela pessoa. Então, quando nós observamos aí, né, esse dilema bioético, que é a autonomia versus a beneficência, né, na verdade, uma não é contrária à outra, mas, na verdade, a autonomia deve ser exercida de forma e de acordo para que também seja realizada ali um tratamento beneficente ao paciente. Então, na verdade, nós temos que buscar aquele equilíbrio que existe entre a autonomia médica, até porque a autonomia médica vai até o ponto da autonomia do paciente. O limite da autonomia do profissional de saúde é o limite da consciência, é o limite da vontade e é o limite do desejo do paciente, né? Conforme nós já falamos também, o paciente sendo maior e capaz, ou seja, sendo maior de 18 anos e tendo plena capacidade de compreensão, né, de conhecimento do seu estado de saúde, ele tem autonomia quanto ao seu tratamento, né? O que não se aplica, por exemplo, às crianças e não se aplica aos adolescentes nos termos do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, esses são aspectos que nós devemos aí observar, são questões que nós devemos ponderar. E aí, logicamente, alguns questionamentos surgem aqui para que nós possamos aqui, né, observar. Quais são esses questionamentos? Primeiro, a tomada de decisão deve ser do médico, preparado na arte de curar e que melhor conhece os convenientes e os inconvenientes de cada conduta, ou seja, aquele que sabe mais, nem sempre, né? Logicamente que a tomada de decisão deve ser do médico, mas deve ser respeitada também a autonomia do paciente, né? Segunda pergunta, ou do paciente, porque é o dono do seu próprio destino e deve decidir o que quer para si. Bom, aí sim, se esse paciente, então, ele é maior e capaz, ele tem autonomia para decidir sobre o que ele quer para si. E aí ele não pode ser obrigado a fazer aquilo que ele não deseja. Qual a postura frente à recusa de opção indicada pelo médico? Então, essa é uma questão bastante importante. Como deve agir o médico frente a uma recusa do paciente quando feita a indicação pelo médico? É lógico que o médico ele pode orientar, o médico ele pode ali trazer para o paciente argumentos a fim de que ele possa convencer o paciente, de que o paciente possa compreender que a melhor atitude naquele momento é aceitar a autonomia do médico, né? Agora, depois de tentar, depois de esclarecer, depois de demonstrar para o paciente quais são as consequências da recusa do tratamento, logicamente que, mais uma vez, em sendo maior e capaz, cabe ao médico simplesmente aceitar, né, se documentar, se resguardar ali frente a essa opção do paciente. Então, que seja por escrito, que seja na presença de testemunhas, que aquilo reste documentado no prontuário médico. Então, o médico, lógico, ele tem a possibilidade ali de esclarecer, de tentar até convencer o paciente, mas se essa possibilidade restar infrutífera, não pode, logicamente, obrigar o paciente maior e capaz a ser submetido a nenhum tipo de tratamento. Quais as responsabilidades do médico e do paciente? Bom, a partir do momento em que o médico ele cumpre a sua missão, a partir do momento em que o médico expõe ao paciente o caso concreto, a realidade do fato, né? E o paciente opta por um tratamento diferente ou opta por não tratar-se, o médico, a partir desse momento, desde que devidamente resguardado, ou seja, né, com a presença ali de uma junta médica, com a declaração do paciente com testemunhas assinadas, o médico não tem mais responsabilidade sobre as consequências da decisão do paciente, né? E, logicamente, o paciente, depois que ele toma a sua decisão, uma decisão que é tomada com base em todos os esclarecimentos dados pelo médico, né, não pode futuramente vir ali e atribuir ao médico qualquer responsabilidade sobre as consequências da sua escolha. Então, nós temos duas hipóteses aqui. Nós temos o fato do médico ser obrigado a
trazer para o paciente todas as informações necessárias para que ele possa tomar a decisão. Então, se o médico também não fala tudo, se o médico não esclarece todos os pontos, todas as adversidades, ele vai responder por isso. Então, deixar muito claro aquilo que é as questões técnicas, né? Mas, logicamente, as questões técnicas devem ser ditas ao paciente de uma forma que ele possa compreender. Até porque nós podemos ter pacientes de todos os níveis e graus de instrução. Então, fazer-se compreender pelo paciente é extremamente importante pelo médico. Mas, feito isso, o paciente, então, devidamente esclarecido, toma a decisão, nós podemos dizer que o médico ali, dali para frente, não tem mais responsabilidade sobre as consequências da escolha do paciente. E mesma coisa, o paciente, entendo todo esse conhecimento, entendo todas essas informações, depois não pode arrepender-se da sua decisão, né? E tentar atribuir ao médico as consequências que advierem da sua escolha. Por isso que eu digo, tem que ficar muito claro, tem que deixar tudo muito nítido e documentado, para que o paciente não venha alegar depois que o médico não explicou, que o paciente não sabia, né? Então, é importante que fique documentado, que o médico faça esses esclarecimentos tanto verbalmente, mas também tem ali uma cópia desses esclarecimentos, né, por escrito, com a ciência do paciente. Alguns colegas podem achar que é um extremo, é um excesso, pessoal, mas nesse momento todo excesso é necessário, todo cuidado é importante para que não seja atribuída ao médico uma responsabilidade que ele não tem e que o paciente, então, assuma a responsabilidade também pela sua escolha. E aí nós vamos buscar algumas bases ali para as respostas que eu já dei para vocês. Ou seja, né, os conceitos da autonomia e do paternalismo, tanto do paciente quanto do médico. Né? Conceito de competência do paciente e do médico também. A partir do momento em que nós observamos a autonomia e o paternalismo, né? Ou seja, o médico é meio que ele age ali numa condição paternal também dos seus pacientes, né? Nós sabemos que os pais têm direito a optar pela melhor escolha ao filho, mas se o interesse da criança e do adolescente conflita com o interesse dos pais, né, prevalece ali o interesse da criança e do adolescente, nos termos do próprio ECA, né, o melhor interesse da criança e do adolescente, independentemente da vontade dos pais. E esse melhor interesse da criança e do adolescente não é o que a criança quer, é o que a lei garante a ela. E assim também acontece aos pacientes. É assim que nós podemos observar, né, que dentre essa questão de proteção, essa questão de cuidado do médico para com o paciente, também ela tem um limite. Então, é aquilo que nós já comentamos aí na tela anterior. Gostaria aqui de fazer a observação, meus agradecimentos à presença agora dos meus mais de 44 alunos aqui presentes na sala de aula. Nós estamos em 46 pessoas agora na sala de aula, então muito obrigado aí pela presença de todos nessa manhã de quarta-feira, pessoal. Muito obrigado. É importante, é fundamental aqui a presença de vocês. Fiquem à vontade, perguntem, participem sempre quando necessário, tá? Fiquem à vontade. Então, com relação a esse conceito de autonomia e paternalismo, né, por mais que o médico haja com uma determinada ascendência sobre o paciente, como nós já vimos, existem limites de imposição da vontade do profissional frente aos desejos do paciente. Assim também acontece com a questão da competência, né? A competência profissional do médico, ela esbarra e ela é limitada pela vontade do paciente. Então, o paciente tem poder de determinação quando, logicamente, mentalmente ele estiver apto à compreensão do momento e daquilo que ele vive e ele possa, então, escolher qual é o melhor caminho a ser seguido. Então, esse é um outro aspecto aí que nós devemos considerar também. Tanto a autonomia do médico, ela é importante, mas ela também se limita à própria autonomia do paciente, enquanto a competência do médico, ela está ligada ao seu conhecimento técnico. Então, ele tem que transmitir o seu conhecimento técnico e tem que agir aí de forma a aplicar a ciência que ele domina, né, ao melhor interesse do paciente. Então, esse é um aspecto importante. Feito isso,
né, nós também temos algumas questões que inibem a responsabilidade profissional do médico, né, e tornam essa relação médico-paciente muito mais próxima, que é o fato de que o médico não vai, ele vai agir com todo o conhecimento que ele pode, com toda a ciência disponibilizada a ele, mas, logicamente, existem condições que são meramente ali consequências lógicas do agravamento do quadro clínico do paciente. E aí o médico não tem como agir de forma concreta, né? Frente a essa autonomia e paternalismo, nós temos a chamada postura paternalista, né? Lembrando aí as questões históricas também, que é a relação médico-paciente hipocrática, né? Aquela lá aplicada no século IV a.C., onde o médico ele tinha sim uma autonomia, onde maior, né? Onde o médico tinha o poder de decisão sobre seus pacientes. Só que a partir do século XVIII, de acordo com a teoria de Kant, ou teoria kantiniana, nós temos aí a autonomia, ou seja, aquela postura de imposição passa a ser uma postura de convivência, né? Por isso que nós temos uma relação médico-paciente. Anteriormente, nós não tínhamos uma relação, nós tínhamos uma autonomia plena, nós tínhamos uma aplicação dos conhecimentos médicos aos pacientes, independente e em algumas hipóteses até contra a vontade dos mesmos. Já no século XVIII, de acordo com a teoria de Kant, aí sim nós começamos a ter uma relação, nós começamos a ter uma autonomia, né? Ou seja, a autonomia que não é um autoritarismo. E isso caminha aí então para essa relação médico-paciente que se observa de uma forma mais concreta, de uma forma mais objetiva aí nas décadas de 60 e 70, ou seja, já no século XX. Então nós caminhamos do século IV a.C. até o século XVIII, e aí então temos aquilo que vivemos hoje em dia, que é uma relação médico-paciente que se observa de forma mais clara, de forma efetiva, né, em razão até mesmo das próprias legislações, da nossa Constituição Federal, né, dos nossos códigos que tratam aí dessa relação, como o Código de Ética Médica. Então, tudo isso vem associar e tudo isso vem agregar conceitos e parâmetros e limites a essa relação médico-paciente. Com essa figura do pêndulo, né, essa oscilação entre os dois polos, que é o que eu acabei dizendo para vocês, né, lá no século IV a.C., nós tínhamos uma relação radical, né, uma relação paternalista. Então, esse é um fato extremamente importante que nós observávamos lá. Depois, nós temos agora no século XX, né, essa relação radicalmente autônoma. Não, né? Na verdade, nós temos aqui que buscar o equilíbrio entre essas duas relações. Nós temos que buscar aqui uma forma, um modo, né, de termos esse equilíbrio, ou seja, né, nós não podemos aí agir de modo e de forma que estejamos próximos dos extremos, nem autônomo demais e nem paternalista demais. Esse equilíbrio, esse limite entre as autonomias médico-paciente é onde aí está a melhor conduta, está a melhor forma de atendimento ao paciente. Com relação à autonomia, né, com relação a esses aspectos relacionados aí à autonomia médico-paciente, nós devemos levar em consideração o fato de que elas são determinantes em razão de alguns aspectos, ou seja, em razão da intenção, do entendimento, da liberdade de escolha e de ação e sem influências ou tendenciosidade. O que isso significa dizer? Né? Se vocês já viram lá o Código de Ética Médica, vocês saberão do que eu estou dizendo. Por quê? Porque a autonomia ela depende da vontade da pessoa. No caso do médico, a vontade de agir de forma beneficente, não maleficente, de forma justa, né, ao seu paciente. Então, essa intenção ela é extremamente importante. Uma intenção positiva. Já o entendimento que ela é aquilo que fortalece a relação médico-paciente. É a questão da compreensão. O entendimento ele está ligado nessa troca de informações que existem entre os médicos e os pacientes, entre o médico fazer-se compreender
e também poder compreender ali os anseios, os medos, as angústias dos seus pacientes, né? Então, esse é um outro aspecto extremamente importante. O fato de que o médico deve também respeitar, compreender, né? Verificar ali a subjetividade do paciente frente ao momento em que ele vive. Então, todos esses são aspectos importantes, os medos, né? As vontades, as frustrações. O médico também tem que compreender. Por quê? Porque isso é o que vai ser determinante também para que o paciente possa decidir, quando necessário, sobre o seu próprio tratamento. Para que o paciente possa, de algum modo, de alguma forma, demonstrar também ali, né, a confiança, se agarrar nos fios de esperança que muitas vezes estão somente nas mãos do profissional da medicina, né? E essa liberdade de ação e de escolha, como nós já vimos, não é uma liberdade absoluta. Pelo contrário, é uma liberdade limitada, tanto para o médico quanto para o paciente. Por quê? Se o paciente não é maior de idade, se o paciente não tem plena capacidade de discernimento e decisão, nós temos a autonomia do médico prevalente. Então, todos esses aspectos, eles estão diretamente ligados aqui a essa liberdade de escolha e de ação. E quando nós pensamos ainda sobre um outro aspecto, é o fato de que o médico também não poderá sofrer pressões, o médico não poderá sofrer ali, sentir-se, melhor dizendo, pressionado pelo próprio hospital, pelo próprio corpo clínico, né? Logicamente, ele somente terá uma intervenção se ele estiver agindo errado, contra os protocolos ou aquilo que é recomendado para o caso. Mas, via de regra, esse médico tem que agir, ele tem o direito de agir sem essas influências e sem essa tendenciosidade. Então, esse é um fato extremamente importante. Ele tem autonomia, que é, pessoal, aproveitando o momento que nós vivemos, né? Que é o que nós estamos vivendo com relação, por exemplo, aos protocolos do Covid-19, que é esse grande impasse que existe entre o médico ter autonomia quanto aos protocolos, ou ele deve seguir os protocolos cientificamente reconhecidos, né? E a grande posição, a posição majoritária que eu vejo a esse respeito, é de que ele tem autonomia desde que ele siga os protocolos cientificamente reconhecidos. Então, o médico não tem autonomia, por exemplo, para agir com relação a um protocolo que ele acredita, mas não foi reconhecido ainda pela ciência. Então, esse é um aspecto extremamente importante, ou seja, o médico tem autonomia e ele só sofrerá influências caso ele não siga aquilo que a ciência e a melhor técnica médica recomende para determinado caso. Então, esse é um fato. Eu vejo aí muitos médicos respondendo hoje em dia porque seguem protocolos não reconhecidos cientificamente para o tratamento, por exemplo, ou a prevenção, né? Até porque a prevenção não se faz hoje de forma medicamentosa, né? Para o Covid-19, conforme as pesquisas realizadas recentemente. Nós temos muitas especulações, mas comprovações científicas são muito poucas ainda quanto à Covid-19. Pode até ser que algum desses protocolos preventivos seja de fato eficaz, mas nós não temos ainda o reconhecimento desses protocolos pela academia médica. Então, esse é um ponto também extremamente importante. Essa é uma questão que cabe ainda muito debate, que cabe ainda uma ação bastante importante. Então, quanto a essa autonomia médica na relação médico-paciente, né, onde não há liberdade absoluta. O conceito de vulnerabilidade e de autonomia reduzida. Por quê? Porque exatamente sobre aquele aspecto que eu falei, né, onde não há liberdade absoluta. O médico não age mais sobre aquele aspecto paternalista do século IV a.C. Não é essa a função do profissional de saúde. Então, é uma autonomia limitada. E vocês percebam que cada vez mais existem mais limitações, né? Na verdade, vai chegar um ponto aí, e eu penso que não está muito longe, onde a autonomia do médico será uma autonomia mínima. Nós estamos caminhando para isso, né?
Conceito de vulnerabilidade e autonomia reduzida. Exatamente, a atuação médica ela acaba sendo cada vez mais vulnerável frente aos direitos garantidos aos pacientes, né? Onde é preciso determinar o quanto uma pessoa está apta para decidir. Aqui é um ponto importante, né? Como é que eu sei que, de fato, aquela pessoa tem capacidade de discernimento, né? Para que isso, e se isso for questionado, e se isso for um objeto de distinção, logicamente que uma junta médica deve ser constituída, né? Deve ser feito ali um exame psicológico, psiquiátrico, para se determinar se de fato a pessoa tem discernimento, se ela tem conhecimento, capacidade cognitiva para absorver as informações que ela está recebendo e aí possa externar, então, o seu desejo. Então, esse é um ponto importante. Não é porque o paciente disse que não deseja o tratamento que essa vontade será basicamente ali aceita, sem nenhum questionamento. Até porque nós temos esse conceito de competência. Até onde a pessoa está apta para decidir sobre a sua própria vida, né? Já que a vida é um direito indisponível, intransferível, né? Irrenunciável. Qual é esse conceito de competência, então? Né? O conceito de competência ele está diretamente associado ali à capacidade de discernimento, onde se considera a autonomia do profissional, até que não ultrapasse o limite da vontade do paciente, onde não se enquadra a universalidade, né? Essa é uma outra questão bastante importante, dentre aquilo que diz o artigo 196 da Constituição Federal, 196 da Constituição Federal, que trata ali sobre o fato de que a saúde é um direito universal, né? Ou seja, em que todos têm direito ao acesso à saúde. Mas nós temos que observar que essa universalidade ela esbarra na questão entre a igualdade e a equidade. Ou seja, né, quanto a essa universalidade, por exemplo, uma escolha não pode colocar em risco a saúde coletiva ou pública, por exemplo, a AIDS. Então, essa escolha também do particular, ela está limitada pela escolha do social. Então, entre um direito individual e um direito coletivo, vai prevalecer o direito coletivo, né? Entre uma questão própria, por exemplo, uma pessoa que está aí contaminada com Covid. Uma pessoa que está contaminada com Covid, ela tem limitado o seu direito constitucional de ir e vir. Por quê? Porque por mais que ela tenha individualmente o direito constitucional de ir e vir, esse direito não pode aí colocar em risco toda uma sociedade. É isso que está dizendo, né? Trazendo para um outro exemplo. Ou seja, então o interesse coletivo se sobrepõe ao interesse individual. Uma pessoa com Covid-19 contaminada, reconhecidamente contaminada, não tem o seu direito de ir e vir garantido de forma plena, até porque ela pode aí colocar em risco toda uma coletividade. Uma escolha não pode provocar um dano potencial a outrem, como por exemplo ao feto. Por isso que nós temos hipóteses legais de aborto, né? Nós temos apenas o fato de risco de vida para a mãe, o fato de feto anencéfalo e o caso de gravidez resultante de estupro. Então, nós temos 3 hipóteses, né? No caso, as hipóteses legais são no caso de estupro e de risco de vida para a mãe, e nós temos uma construção do Supremo Tribunal Federal que autorizou também o aborto para o feto anencéfalo, ou seja, sem cérebro, aquele que não tem condição de ter uma vida extrauterina independente, ou seja, desligado ali do corpo da sua genitora. Então, esse é um aspecto que nós devemos considerar, né? A decisão de uma pessoa não pode causar um dano a outra, mesmo que seja a um feto, ou seja, a um ser que tem apenas uma expectativa de direito, uma expectativa de vida. E aí nós temos algumas mensagens que são extremamente importantes para a nossa reflexão. Ou seja, em situações onde a autonomia estiver reduzida, deve prevalecer os princípios da beneficência, pois a pessoa não se encontra em condição de manifestar livre e espontaneamente sua vontade autônoma. Então, olha só, né? Por mais que o médico em alguns momentos tenha
uma autonomia reduzida, assim ainda ele deve agir com o máximo da prevalência do princípio da beneficência, fazendo sempre o melhor, agindo sempre para o bem do seu paciente. A segunda mensagem é que os médicos não devem decidir diante de uma pessoa autônoma sobre o que é bom para ela, seu bem-estar, sua qualidade de vida, fundamentados em valores próprios, ou seja, dos profissionais. Quer dizer que os valores pessoais, os valores íntimos, né, os valores filosóficos de um indivíduo, eles não podem prevalecer sobre os de outros. Por isso que nós temos aqui na universidade, né, a matéria de subjetividade, ou seja, a compreensão, né, do subjetivo alheio, o respeito ao subjetivo alheio. Eu posso não concordar, eu posso não professar a mesma fé, eu posso ter valores filosóficos, psicológicos e sociais diferentes, mas o médico não pode impor os seus valores aos valores dos pacientes. Então, esse respeito, essa convivência, ela é extremamente importante. E ainda, é preciso não esquecer que, muitas vezes, médicos e pacientes provêm de classes sociais distintas, com valores socioculturais distintos, valores esses que podem entrar em choque nas relações estabelecidas entre as partes. E aí, pessoal, quando esse choque ocorre, né, logicamente que tudo tem que ser feito para o melhor do paciente, né? Seja ali aparar as arestas, seja ali buscar um ponto de equilíbrio, seja entrar num consenso, com o diálogo. E aí você vai perguntar, André, mas nem sempre isso é possível. Concordo, né? Se é uma situação de um atendimento eletivo, se é uma situação num caso de urgência, se é numa situação de um caso de emergência, tudo vai depender de todos esses fatores, né? Da capacidade de consciência do paciente, da viabilidade do tratamento, quando se analisa os prós e os contras de um determinado procedimento. Olha, será que esse procedimento não vai trazer aí mais prejuízo à saúde do paciente do que benefício? Será que compensa? Será que é equivalente a realizar esse procedimento ao bem que ele vai prover ao paciente? Porque às vezes você tem um tratamento muito invasivo, né, com um pós-operatório muito complexo, e a garantia de efetiva melhora ao paciente é muito pequena. Então, nós temos que pesar, nós temos que medir ali todas essas questões relativas ao direito dos pacientes, pessoal. E agora aqui agradecendo mais uma vez a presença de todos vocês. Estamos aqui em sala de aula nesse momento com 58 pessoas, olha aí, né? Fico muito feliz com a presença de todos vocês. Eu falei agora há pouco sobre o paternalismo, né, sobre o conceito, sobre essa interferência aí do profissional da saúde na decisão autônoma do paciente. Nós já vimos que essa não é mais uma regra aplicada hoje em dia, né, em que essa interferência profissional ela é limitada, ela é vulnerada sobre tantos aspectos cotidianos, né? Mas é uma tradição, como eu já tinha dito para vocês, é uma tradição hipocrática, né? Lendo ali o juramento de Hipócrates, nós vemos aí resquícios dessa tradição. Então nós conseguimos observar, por exemplo, ali, né, fundamentada na filia, na amizade com amor, fundamentada na beneficência, fundamentada no primum non nocere, ou seja, em primeiro caso, não fazer o mal, né, não ser nocivo ao paciente. A justificativa de uma conduta paternalista sempre se fundamenta nos princípios da beneficência, da não maleficência e da justiça. Existem autores que defendem tal postura por acreditarem que seria uma resposta às incapacidades e não uma negação aos direitos das pessoas, pessoal. Mas já adianto para vocês que essa é uma doutrina minoritária. Na verdade, o que se vê como a consequência aí e como desenvolvimento das questões ligadas à saúde é cada vez mais dar mais autonomia ao paciente de decisão, né? Na verdade, o paternalismo ele caminha contra as questões mais nítidas e questões mais atuais de garantismo do direito dos indivíduos. Então, são muitos direitos, são muitas responsabilidades que são atribuídas aos pacientes aí sobre esse aspecto. E, logicamente, né, quando você tem muita autonomia, você também tem aí muita responsabilidade
sobre os seus atos. Então, essa é uma questão extremamente importante. Com relação ali a esse paternalismo, né, sobre questões atuais, o que vem a ser beneficência e para quem se está sendo beneficente? Essa é uma questão importante, né? A beneficência, ela é exatamente para uma pessoa, sobre um contexto social, né? Em situações, por exemplo, como aborto, eutanásia, transplantes, experimentação animal, recusa ao tratamento oferecido, discussão do significado de qualidade da vida, né? Nós teremos uma aula mais adiante falando sobre a ortotanásia, o direito de morrer com dignidade, né? Então, sobre essas questões é onde surgem aí questões muitas vezes dogmáticas, né, que aqui cada um pode ter e tem direito a ter o seu próprio pensamento. Por exemplo, sobre o aborto, né? O aborto, de fato, é um ato de manifestação livre da mulher sobre o seu corpo, tá? Mas e a vontade do pai dessa criança? Ela deve ser levada em consideração ou a mulher tem autonomia em decidir sobre o aborto, né? A partir do ponto em que ela não engravidou sozinha. Então, ou seja, será que isso deve ser levado em consideração quando nós pensamos aqui, por exemplo, na eutanásia, né? Do direito de morrer, do direito de alguém decidir sobre o fim da vida de outra pessoa em razão, por exemplo, do sofrimento profundo, de uma condição irreversível. Então, a quem é dado o direito de decidir sobre vida e morte? Né? Quando nós tratamos aqui, por exemplo, do transplante, olha como isso é interessante, né? Eu tenho autonomia de doar um órgão para uma pessoa, mas, por exemplo, eu não posso vender um órgão para uma pessoa, né? Então, ou seja, o comércio de órgãos, ele poderia, e aqui eu estou dizendo hipoteticamente, ele poderia ser uma alternativa, por exemplo, a diminuir as filas dos transplantes, né? Aí você vai falar, mas quem tem dinheiro poderia comprar um órgão de uma outra pessoa, um rim, por exemplo, e quem não tem ficaria ali à espera do SUS. Então são questões dialéticas aí que nós devemos observar. A experimentação ambiental também tão combatida, né, em razão do sofrimento que causa aos animais. Mas será que isso não é realizado para um bem maior, para o tratamento, por exemplo, da sociedade? Existem meios alternativos à utilização de animais em pesquisas? Então, todos esses aspectos são aí importantes, né? Quando nós falamos da recusa ao tratamento oferecido, eu estou até com alguns alunos aqui da medicina que estão fazendo uma pesquisa sobre isso, mas sobre a ótica do paciente, não sobre a ótica do médico. Porque se colocar no lugar do outro é extremamente importante compreender por que um paciente se recusa a um tratamento e ainda no caso ali da qualidade de vida, dessa discussão, né? Até porque hoje em dia nós falamos que a vida não é mais um direito absoluto e que a vida seja vivida com qualidade, né? E isso deve ser mantido pelo Estado. Então, sobre todos esses aspectos, é onde nós temos, por exemplo, aquilo que diz o Código de Ética Médica, né? Por exemplo, lá no capítulo 1º, Princípios Fundamentais, 21º, diz que no processo de tomada de decisões profissionais, de acordo com seus ditames de consciência e as previsões legais, o médico aceitará as escolhas de seus pacientes, relativas aos procedimentos diagnósticos e terapêuticos por eles expressados, desde que adequadas ao caso e cientificamente reconhecidos. É lógico que o médico não é obrigado a aceitar a vontade de um paciente, né, que deseja ali um tratamento alternativo e não cientificamente reconhecido. Então o médico não vai se responsabilizar por esse tratamento, mas dentre as hipóteses, dentre as condições oferecidas aos pacientes, né? Olha, o médico diz, olha, nós temos para o seu caso 3 caminhos. Esse, dessa forma, com esse benefício, com essas consequências, e assim por diante. E aí o paciente tem, então, a autonomia de escolher como ele quer o seu tratamento, né? Além disso, aí no Código de Ética Médica de 2018, né, o último código já, com as atualizações necessárias, diz aí os artigos 31 e 32, né, onde é vedado ao médico, é proibido ao médico, existem sanções relativas a essas condutas médicas, desrespeitar o direito do paciente, de seu representante legal, de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas,
salvo em caso de iminente risco de morte, que é o que eu comentei agora há pouco, né? Se é uma situação de emergência, ou faz ou morre, faça, tá? Mas do contrário, podendo esperar, consulte o paciente. O artigo 32, deixar de usar todos os meios disponíveis de promoção de saúde, de prevenção, diagnóstico, tratamento de doenças cientificamente reconhecidos e a seu alcance for em favor do paciente. Pessoal, aqui o artigo 32 é extremamente importante. Por quê? Porque nós sabemos que muitos médicos atendem e trabalham em situação de precariedade, né? Precariedade estrutural. Então, eu não posso aqui atribuir ao médico a ausência de realização de um procedimento quando esse procedimento a ele não foi fornecido, não foi colocado à disposição para ser utilizado em prol dos pacientes. Então, são aí também questões extremamente importantes, né? Continua sendo vedado ao médico, artigo 33, deixar de atender paciente que procure seus cuidados profissionais em casos de urgência ou emergência, quando não houver outro médico ou serviço médico em condições de fazê-lo. Deixar de informar ao paciente o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e os objetivos do tratamento, salvo quando a comunicação direta possa lhe provocar dano, devendo, nesse caso, fazer a comunicação ao seu representante legal. Então, essa obrigação do médico em ser verdadeiro, em não esconder a realidade dos fatos, se não para o paciente, mas para alguém que possa, em nome do paciente, ter, então, essas informações, tá? Então, são fatos e são cuidados que estão diretamente ligados ali aos princípios da bioética, né? Artigo 35, é vedado também ao médico exagerar a gravidade do diagnóstico ou prognóstico, complicar a terapêutica ou exceder-se no número de visitas, consultas ou quaisquer outros procedimentos médicos, que é aquilo que nós falamos agora há pouco, né? O equilíbrio, a busca daquilo que é o mais real possível, sem fantasiar a situação clínica do paciente, seja para pior, seja para melhor. Não se aproveitar ali, né, do desespero do paciente na busca da cura. Então, são esses fatos aí que estão diretamente relacionados a essas questões, né? Olha só o que diz aqui o artigo 36, continua sendo proibido ao médico abandonar pacientes sobre seus cuidados. Parágrafo 1º. Aí sim existem algumas justificativas, né? Ocorrendo fatos que, a seu critério, prejudiquem o bom relacionamento com o paciente ou o pleno desempenho profissional, o médico tem o direito a renunciar ao atendimento, desde que comunique previamente ao paciente ou a seu representante legal, assegurando-lhe da continuidade dos cuidados e fornecendo todas as informações necessárias ao médico que o suceder. Parágrafo 2º. Salvo por motivo justo, comunicado ao paciente ou à sua família, o médico não o abandonará por este ter doença crônica ou incurável e continuará a assisti-lo e a propiciar-lhe os cuidados necessários, inclusive aqueles que forem paliativos. Então, são obrigações, são responsabilidades médico-profissionais. O artigo 37 que vem de encontro àquilo que nós falamos agora há pouco, né, sobre os tratamentos cientificamente reconhecidos. Prescrever tratamento ou outros procedimentos sem exame direto do paciente, salvo em casos de urgência ou emergência, impossibilidade comprovada de realizá-lo, devendo, nesse caso, fazê-lo imediatamente depois de cessado o impedimento, assim como consultar, diagnosticar ou prescrever qualquer meio de comunicação em massa, o que nós vemos hoje em dia, né? É muito comum os médicos virem aí a público e darem a sua opinião pessoal sobre determinados fatos que não são cientificamente reconhecidos. Parágrafo 1º. O atendimento médico à distância nos moldes da telemedicina, que nós já vimos que ela está regulamentada aí em momento de pandemia ou de outro método, dar-se-á sobre a regulamentação do Conselho Federal de Medicina, pessoal, e essa é uma realidade, né? A telemedicina é o futuro. Com certeza, vocês atuarão muito mais aí sobre a medicina robótica e a telemedicina do que os médicos atuais. Parágrafo 2º.
Ao utilizar mídias sociais e instrumentos correlatos, o médico deve respeitar as normas elaboradas pelo Conselho Federal de Medicina. E aí muitos médicos não respeitam porque não conhecem as normas do Conselho Federal de Medicina sobre publicidade, sobre disposição aqui, sobre informações. Nós temos ainda aí a resolução do Conselho Federal de Medicina 1643 de 2002, que fala sobre a telemedicina. Ela já sofreu alguns ajustes, algumas adaptações, mas ainda está em vigor, né? Definir a telemedicina como exercício da medicina através da utilização de metodologias interativas de comunicação e audiovisual e de dados, com o objetivo de assistência, educação e pesquisa em saúde. Artigo 2º. Os serviços prestados através da telemedicina deverão ter a infraestrutura tecnológica apropriada, pertinentes e obedecer às normas técnicas do CFM pertinentes à guarda, manuseio, transmissão de dados, confidencialidade, privacidade e garantia do sigilo profissional. Como eu disse, a telemedicina é o futuro, mas também ela traz aí outros aspectos de responsabilidade, né? A telemedicina não garante a ausência do médico para com o paciente. Pelo contrário, se procedimentos tiverem que ser realizados, um médico deverá acompanhar o paciente, né? E a telemedicina serve muito mais para um monitoramento do paciente, sobre um acompanhamento do paciente, né? Mas as intervenções, os diagnósticos, preferencialmente devem ser feitos pessoalmente, até porque percepções elas são muito relativizadas quando obtidas somente ali pelo paciente, né? Somente sobre a ótica do paciente. Além disso, em caso de emergência ou quando solicitado pelo médico responsável. Então, tem um médico responsável e tem um médico que é consultado sobre o aspecto da telemedicina. O médico que emitir o laudo, à distância, poderá prestar o devido suporte diagnóstico e terapêutico. Tá? Artigo 4º. A responsabilidade profissional do atendimento cabe ao médico assistente do paciente, que é o que eu disse, né? O paciente não está desacompanhado de um médico. Esse médico assistente será aquele que irá realizar os procedimentos sob orientação do médico responsável, lá que está utilizando a telemedicina. Os demais envolvidos responderão solidariamente na proporção em que contribuírem para eventual dano ao mesmo, ou seja, os eventos adversos. Então, ou seja, eles não estão livres de responsabilidade, né? Todos aqui têm uma cadeia de responsabilidade. Tanto o médico, que é responsável pelo atendimento via telemedicina, quanto pelo médico assistente e outros ali auxiliares, como enfermeiros, que estejam diretamente em contato com o paciente, cada qual no limite da sua responsabilidade. Artigo 5º. As pessoas jurídicas, as empresas que prestarem serviços de telemedicina deverão inscrever-se no CNPJ do Conselho Regional de Medicina do estado onde estiverem situadas. Quer dizer que, né, as empresas que forem operar via telemedicina, elas têm que estar vinculadas aí ao Conselho Regional de Medicina. E mais, no caso de prestador for pessoa física, o mesmo deverá ser médico devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina, até para que não vire aí algo extremamente distinto, né? E não perca, logicamente, a seriedade, a responsabilidade sobre os atos. Sobre ainda esse tema, o artigo 6º diz que o Conselho Regional de Medicina deverá estabelecer constante vigilância e avaliação das técnicas de telemedicina no que concerne à qualidade da atenção, relação médico-paciente e preservação do sigilo profissional. Então, o fato do médico estar aqui do outro lado da tela deve garantir ainda assim a qualidade de atendimento, a atenção devida ao paciente, né? O cuidado mínimo no manuseio com o paciente, mais importante que isso, a garantia do sigilo das informações. E nós sabemos hoje o quanto é vulnerável as informações transmitidas virtualmente, mas a própria legislação garante ao paciente essas questões, né? O Código de Ética Médico ainda diz que é vedado ao médico desrespeitar o pudor de qualquer pessoa sobre seus cuidados profissionais,
opor-se à realização de junta médica ou segunda opinião solicitada pelo paciente ou por seu representante legal. Ele não pode se opor a uma segunda opinião. Aproveitar-se de situações decorrentes da relação médico-paciente para obter vantagem física, emocional, financeira ou de qualquer outra natureza. Então percebam que essa relação, pessoal, ela sempre é muito próxima. E ela sempre é uma relação que envolve outras garantias legais, como nós estamos vendo aí. A garantia da intimidade, a garantia da qualidade do indivíduo, a garantia da estabilidade física, emocional, financeira ou de qualquer outra natureza, né? E olha só, lá no capítulo 1 dos princípios fundamentais, né, título 7 do Código de Ética Médico, diz o seguinte: o médico exercerá a sua profissão com autonomia, não sendo obrigado a prestar serviços que contrariem os ditames da sua consciência ou a quem não deseje, excetuadas as situações de ausência de outro médico, em caso de urgência ou emergência, ou quando sua recusa possa trazer dano à saúde do paciente. É o que eu disse, a autonomia do médico ela é limitada, até mesmo para recusar um atendimento, até mesmo para realizar um procedimento, né? Por exemplo, tem médicos que, quando solicitados, se recusam a fazer aborto. Muito bem, é uma escusa de consciência desse médico. Olha, eu, pelos meus princípios, eu não realizo aborto, fora aquelas hipóteses legais, só porque se trata de uma ordem judicial. Eu não faço aborto. E não faço aborto de jeito nenhum, o médico pode dizer. Tudo bem, ele não é obrigado, salvo se for uma situação de urgência, emergência ou que a sua ação ou a sua recusa possa causar um dano ao paciente. Aí ele será responsabilizado pela sua recusa, né? Já com relação à competência do paciente, o paciente deve receber do médico a informação adequada. É o que eu disse. O médico ele tem a obrigação de trazer para o paciente todas as informações possíveis de forma compreensível, para que o paciente, com base nessas informações, consiga compreender, por exemplo, a história natural da doença, possíveis danos e benefícios com o tratamento oferecido, possíveis danos e benefícios com qualquer outro tipo de tratamento pertinente ao caso, né, as opções ou alternativas. O paciente não deve ser coagido, não deve ser obrigado a aceitar. É o que eu disse, você pode até tentar convencê-lo, mas não pode obrigar a aceitar. A persuasão não é entendida como coerção. Persuadir alguém é tentar fazê-lo aceitar o tratamento recomendado pelo médico. Mas mesmo assim, se ele não aceitar, não pode ser obrigado. O paciente deve ser totalmente competente para consentir ou rejeitar o tratamento. Então, às vezes é necessário uma junta médica para se determinar se o paciente de fato é totalmente competente. Ele pode ser relativamente consciente, né? E aí, então, vai prevalecer a autonomia do profissional da saúde. Então, sobre todos esses aspectos, é onde nós observamos que, quanto ao uso e o conceito de competência, na verdade, é a capacidade plena de discernimento. Ir contra o consentimento ou rejeição de um paciente a um tratamento é quase sempre eticamente insustentável, pessoal. Não se justifica contrariar a vontade de um paciente que está consciente. Não existe justificativa para isso. Sobre quais circunstâncias, então, e eticamente justificável para o médico não aceitar o consentimento ou a recusa do paciente? Existem exceções? E aí vem aqui uma orientação. Em linhas gerais, siga a escolha do paciente competente e não aplique a decisão do paciente incompetente, tá? Então, ou seja, daquele paciente que não tem discernimento, prevalece a autonomia médica. Para o paciente que tem discernimento, prevalece a vontade do paciente. Então, são esses dilemas bioéticos aí que nós devemos sempre observar, né? Esses impasses que vão gerar, que vão surgir na vida profissional de vocês. E aí vem um outro fato. Seria ético indeferir a recusa e continuar o tratamento deste paciente somente quando o paciente não for competente para recusar? Então, ou seja, a pessoa está lá em devaneios, está lá surtada, e ela pede, desligue os aparelhos,
ou me dá mais remédio, e você sabe que aquilo não é adequado para essa pessoa, você sabe que ela não está em plena consciência dos seus atos. Logicamente que essa vontade não será respeitada, inclusive para aquilo que é melhor, aquilo que vem de acordo com o melhor interesse do paciente. Quando nós falamos de competência, a bioética diz o seguinte: capacidade cognitiva que envolve entender a informação dada e avaliar que, de fato, ela se aplica ao caso. Então, é entendimento mais avaliação. Aí eu tenho competência. Ele consegue compreender, ele consegue analisar, assimilar e ter uma sugestão sobre o fato. Então, entendimento e avaliação. Consegue prever as consequências. Então, por isso, é o que nós temos aí sobre competência. No âmbito legal, presume-se que um adulto seja competente até que o Poder Judiciário considere incompetente e restrinja seus direitos civis. Sobre o campo da ética, né, raramente se julga uma pessoa incompetente em todas as esferas da sua vida. E aí, o Curver, ele diz que todos os pacientes devem ser julgados capazes até prova em contrário de sua competência, desde que a sua autonomia não esteja reduzida. E para isso, logicamente, é necessário que seja realizado ali uma perícia médica sobre o paciente. Então, todos esses aspectos são relativos, são inerentes e são importantes, são imprescindíveis aos pacientes, né? Ainda com relação aqui à competência, né, que é, como nós já vimos, entender e avaliar, a definição de insuficiência para todos os casos, né? O que é uma pessoa insuficiente? Aquela que não tem capacidade de entendimento, bem como não tem também capacidade de avaliação das consequências. Então, esse é um fato extremamente importante, né? Agir com racionalidade, ou seja, frente ao consentimento ou à recusa, é necessário que a pessoa seja competente para que a sua decisão seja racional. Uma decisão irracional não obriga o médico a aceitá-la, né? Uma decisão emocional não obriga o médico a aceitá-la. Um exemplo de uma decisão emocional, irracional, né? A mãe, o médico tem lá a opção entre salvar a vida do feto ou salvar a vida da mãe. E a mãe diz: não, salve meu filho. E o médico sabe que a mãe vai morrer se o filho for salvo, né? Essa decisão não é uma decisão racional, porque você estará salvando alguém que tem uma perspectiva de vida futura, enquanto a mãe já tem uma vida ambiental devidamente formada. Então aí cabe, logicamente, a decisão ao médico, né? Entre salvar a vida da mãe e a vida do filho, logicamente que o ideal seria salvar os dois, mas se tiver que optar, a escolha será sempre pela vida da mãe. Então, esse é um fato. Logicamente que a mãe não quer que o filho morra, né? E numa decisão irracional dessa, afetiva, o médico vai ter autonomia de decisão sobre esse fato. Uma outra questão aqui que nós devemos analisar é a posição soberana e incontestável, a competência do médico. Poder ou de autorização de decidir pelo doente é colocado em outros termos, lógico. Sempre quando o paciente não tiver pleno discernimento da sua capacidade, sempre quando o paciente não tiver condição, né, de decidir sobre a sua própria vida, então nós estaremos ali diante de decisões que competem ao médico. Então, esse é um fato extremamente importante, ou seja, os médicos devem atuar hierarquizando em interação os princípios da não maleficência, beneficência, autonomia, justiça e mantida, logicamente, ali a filia, o amor ao paciente, né? A compaixão ao paciente. E, logicamente, reconhecer que existem limites de competência, conforme nós já falamos aqui. Então, dois opostos dos quais nós temos que observar, né? O médico iso-máquina ou o médico isoteus, ou seja, aquele médico que vai decidir, coloca-se fora do problema, deixa o paciente decidir,
e ele diz, olha, está nas suas mãos. Ou aquele médico que age como Deus, ou seja, que tem uma decisão soberana sobre todos, né? O médico que decide sobre a vida. E ambos se comportam de maneira antiética. Mais uma vez, nós devemos buscar aqui um ponto de equilíbrio. Por quê? Porque deixando a decisão ao paciente ou decidindo de forma isolada contra a vontade do paciente, os dois opostos são considerados aí como condutas antiéticas, né? Competência e formação, essa é uma outra questão importante. A formação médica, o exercício da medicina exige um desenvolvimento de competência, tanto na área das ciências naturais, como também na área da humanística. Então, é isso que deve buscar, é isso que deve existir. Tanto é que esse é um dos primórdios atualmente defendidos da medicina humanitária. Então, tanto agir de forma técnica, sem deixar, né, de ser também ali, reconhecer a dor do outro, né, reconhecer a vontade do outro. Então, todos esses aspectos são extremamente importantes, ou seja, existe uma necessidade de formação diferente, né? A formação da medicina hoje, ela é muito diferente, por exemplo, do que era na década de 20, de 40, de 60, de 80. Então, hoje nós temos uma medicina muito mais humanística, mais humanitária, né, do que simplesmente impositiva de vontades. Então, essa evolução, na verdade, ela tem ali o sentido de ter consciência das suas competências. É demonstrar que os médicos têm habilidades e devem utilizar essas habilidades em prol dos pacientes, mas também são limitados de agir. Ou seja, nós estamos então diante de uma educação continuada e ética clínica, né? Com certeza, aí o professor Francisco Gerês, se já não disse, dirá a vocês que o Código de Ética Médica deve ser o livro de cabeceira de todo médico. E quanto a essa competência legal? Primeiro, né, para que alguém possa dizer que é médico, né, nós temos tantos casos aí de falsos médicos, de residentes, de alunos de medicina, de pessoas que cursaram medicina, mas não terminaram, né, atuando como médicos. Então, para que o médico de fato possa ser competente, ele precisa de um diploma registrado no MEC, de uma inscrição no CRM. Aí sim ele tem a competência para exercício profissional como clínico geral. E para atuar em especialidades, ele precisa de residência em área específica. Então, a competência legal dos médicos será limitada pela lei, ou seja, a autonomia profissional. E a autonomia profissional, como eu disse, você será médico clínico geral. Você poderá atuar superficialmente em todas as áreas, mas se for necessário uma atuação mais aprofundada, mais especializada, somente os especialistas poderão realizar determinados procedimentos e também aí buscar determinadas soluções e atuações profissionais. Uma mensagem que nós deixamos aqui para vocês é que o médico não pode querer que seu paciente se comporte como ele. Médico se comporta. O médico precisa estar preparado e ter competência para, respeitando os ditames de sua consciência, também respeitar a liberdade dada pela autonomia e os apelos de consciência do seu paciente. Mais ainda, o médico, com a sua competência em todos os sentidos, deve estar ao lado do paciente para assegurar, avaliar e respeitar a competência dele, paciente, para as decisões. Então, percebam aí o quanto é importante, o quanto é um fato irremediável, né, essa relação médico-paciente, pessoal. E aí eu deixo para vocês agora a bibliografia da nossa aula. Então, nós utilizamos para essa aula, né, o livro Direito Médico, do Genival Veloso de França, está lá à disposição de vocês. Utilizamos também o livro Bioética, do Marcos Segre e do Cláudio Correm, e o novo Código de Ética Médica. Pessoal, para a aula de hoje, esse era o conteúdo teórico que eu tinha para passar para vocês, tá bom? Como eu disse, a atividade de fixação de conteúdo já está à disposição no Classroom para que vocês possam responder. Com base nessa resposta é que eu farei a chamada da aula de hoje. Caso vocês tenham alguma dúvida, eu estou aqui à disposição de vocês agora. Pessoal, podem perguntar, podem manifestar, né? Tanto aqui pelo microfone quanto pelo chat, eu estou à disposição de vocês.
Bom dia, professor. Bom dia, doutor. Eu me chamo Heber. E Sim, a primeira aula do senhor que eu estou pegando... Seja bem-vindo. Eu dei uma olhada na atividade 4, que também era do senhor, e tinha uma atividade que eu perdi no Forms. Aí eu queria saber como procede. Já passou o prazo, né? Tá, doutor, nós vamos fazer o seguinte, olha, eu vou disponibilizar para os representantes de sala um período aí que vocês vão poder fazer as atividades anteriores, tá bom? Até agora, as atividades foram só de fixação de conteúdo, doutor, e foram utilizadas para fazer a chamada, tá bom? Nós não fizemos ainda o trabalho bimestral e nós não fizemos a prova, né? Eu vou também marcar com os representantes, de acordo com o nosso cronograma de aula, a data para o trabalho. Provavelmente o trabalho bimestral será semana que vem. Na outra semana, provavelmente, será ali a nossa avaliação. Eu preciso confirmar a data da avaliação. Eu já recebi o calendário, mas eu não lembro agora de cabeça, tá? Então, o que nós vamos fazer? Eu vou disponibilizar essa atividade de hoje, as atividades anteriores que já foram feitas, para que quem não fez possa fazer, e até uma forma de estar estudando para a prova. Nós vamos marcar o trabalho bimestral, que vale até 2 pontos, provavelmente para a semana que vem, tá? E na outra semana será a nossa avaliação. Mas até agora, doutor, não teve nenhum prejuízo aí com relação à pontuação, tá bom? Porque nós não fizemos ainda nenhuma atividade que pontuasse. Foram só atividades de fixação de conteúdo utilizadas para fazer a chamada, tá bom? Qualquer dúvida eu estou sempre à disposição, doutor. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço. Excelente aula. Muito obrigado. Obrigado pela presença. Pessoal, mais alguma dúvida? Independente se é da aula ou como colega, né, relativo ao módulo? Professor, eu não entendi direito. A presença vai ser como? Existe lá no Classroom, referente à aula de hoje, doutora, aula 8, existe uma atividade de fixação de conteúdo. Vocês devem acessar essa atividade, ela já está disponível lá. Vocês vão responder as questões, né? Com base no acesso de vocês, eu vou ver lá quem foram os alunos que responderam. Os alunos que responderam terão presença para a aula de hoje. E a atividade, doutora Merielle, a atividade ela vai ficar disponível, ela vai ficar aberta até às 11h40. Tá? Tá jóia. Obrigada. Tá jóia, então. Então, a atividade está disponível das 8 às 11h40 de hoje, tá? Para vocês poderem fazer, responder lá e ficar com presença. Professor, Oi. a atividade vocês vão colocar só semana que vem? Qual a atividade? A atividade que você está falando que vai valer nota? Sim, somente no período da nossa aula. O trabalho vai ser realizado no horário de aula, doutora. Mas vai ter aula e depois o trabalho? Não, só trabalho. Só trabalho. Obrigada. Nada. Ainda não apareceu para mim, professor, essa atividade que vale presença. O doutor tem acesso ao Classroom? Sim. Então, olhe lá, doutor, na aula 8. Ela está lá já assim. Aula 8, dia 31/3, tá? Turma do 5º B. Aí você vai ter lá, quando você acessa a aula, o doutor vai ter acesso ao seguinte, olha só. Vai ter lá o material da aula de hoje, os slides, e do lado está lá, Microsoft Forms. É só clicar que já vai abrir a atividade para responder. Você entra na matéria, está lá no primeiro tópico lá, está escrito lá, atividade 8. Isso, exatamente. Já encontrei, obrigado. Imagina, doutor, estamos à disposição aqui. Professor, então a matéria da prova é até relação médico-paciente, né? Exatamente. Então, eu vou passar depois também para os representantes todos os tópicos. Pessoal, vocês têm lá na nossa primeira aula, vocês têm o cronograma, tá? Então, no cronograma, vocês têm todos os conteúdos que foram dados, vocês têm os professores que deram a aula e as datas em que acontecerá ali o trabalho e a prova, né? Se bem que a prova nós tivemos o calendário divulgado essa semana pela Comissão Interna de Avaliação. Mas até a aula de hoje, todo o material, todo o conteúdo que foi dado cai no trabalho e cai nessa primeira prova.
Tá bem, obrigada. Ô, professor, Sim. toda semana eu recebo o convite do CLES, eu não sei se queria avisar que é Beatriz Segantini, eu já estou no CLES desde a primeira semana e toda semana me mandam. Tá, doutor, é o seguinte, toda semana nós recebemos um e-mail da faculdade com a relação dos alunos. Então, se a doutora está recebendo, seria bom a doutora atualizar o e-mail. Por quê? Porque a doutora deve ter recebido por um outro e-mail, mas nesse e-mail que eu estou encaminhando é o e-mail que está cadastrado na universidade. Então, eu vou continuar mandando porque o correto é que a doutora esteja no Classroom pelo e-mail cadastrado na universidade. Não sei por que a doutora deve estar cadastrada aqui com outro e-mail. Então, eu sou obrigado a fazer o convite pelo e-mail de cadastro da universidade. E o correto seria que vocês estivessem aqui por esse e-mail, entendeu? Então, a doutora tanto pode atualizar o seu e-mail na universidade ou aceitar esse convite que está sendo enviado, porque a doutora vai parar de receber esses convites. Porque tem que ser pelo e-mail de cadastro na universidade. Doutora, como eu disse, tem duas hipóteses. Ou pede atualização do e-mail que a doutora está usando lá na universidade, ou aceita esse convite que está sendo encaminhado e exclui o outro. Não, mas eu recebi pelo mesmo e-mail. Não sei. Eu estou achando estranho, porque assim, deve ser um e-mail diferente, doutora. Se a senhora está recebendo, aqueles alunos que já estão cadastrados pelo mesmo e-mail da universidade não recebem mais o convite. Somente aqueles que estão aqui por um outro e-mail. Então, confere aí depois, aí a doutora me avisa. Mas provavelmente deve ser um e-mail diferente, em que a senhora está acessando o Classroom e o e-mail que está cadastrado na universidade. Professor, comigo aconteceu a mesma coisa. O e-mail que está cadastrado na faculdade, que é o qual eu aceitei o convite, eu já recebi outros vários convites também. Tá. O importante é o seguinte, eu sou obrigado a mandar os convites porque deve estar aparecendo alguma inconsistência lá, entendeu? Então, conforme eu recebo as novas listas, eu convido todo mundo de novo. Aqueles que estão com o mesmo e-mail não recebem o convite. Aqueles que estão com um e-mail diferente acabam recebendo o convite. Mas o importante é que vocês estão aqui, estão assistindo às aulas, estão fazendo as atividades, pessoal. Mas se tiver alguma inconsistência de e-mail, é importante que vocês atualizem perante a universidade, tá? Do contrário, não tem nenhum prejuízo. É o mesmo e-mail. Eu acho que o senhor precisava, assim, colocar um ok, sabe, de quem já aceitou. Parece que o senhor acaba enviando de novo. E todo mundo já aceitou a maioria dos convites e é o mesmo e-mail. Tá bom, eu vou verificar essa questão, então. Pessoal, se vocês precisarem de alguma coisa, eu estou aqui à disposição, tá bom? Eu vou desligar aqui a câmera e o meu microfone, mas eu vou continuar aqui à disposição de vocês.